aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, né, para vocês. Espero que todos estejam bem. Já fazer o merchan, já curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. Fizemos algumas aulas sobre regime de capitalização simples e composta. Hoje nós vamos começar a falar sobre projetos, né? A Débora que me ajudou aqui. Muitas pessoas querem analisar projetos, né? Mas para começar a analisar, a gente precisa de algumas ferramentas, né? Eu não posso dar o filme pelo final, né? Quem é meu aluno, quem são meus alunos, sabem que eu não gosto, né, de dar o conteúdo pela metade, né? Então, eu tenho que dar algumas ferramentas para que a hora chegar no exato momento da gente calcular o valor real do projeto, a gente tenha confiança nos números, né? A pior sensação, né, nós que trabalhamos no mundo corporativo e também no mundo acadêmico, é quando as pessoas nos pedem informações e nós não temos confiança dos números que nós estamos entregando. Então, por isso, nós temos que saber a raiz, começar pela raiz do problema, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa, né? E o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é uma ferramenta extremamente importante, não só para os empresários, como para a nossa vida pessoal. Eu, como administrador de empresas, quando eu tive essa aula na faculdade, eu abstraí o máximo possível de conteúdo. Por quê? Eu sei que dentro de uma faculdade a gente consegue abstrair conteúdos para a nossa vida pessoal, né? São conteúdos que nós não vamos apenas utilizar lá na empresa. Utilizou lá na empresa, deu 6 horas, 7 horas, você bate o ponto, volta para sua casa e esquece o que você fazia no trabalho. Você pode aproveitar, você deve aproveitar. E o fluxo de caixa é uma ferramenta essencial, né? E o que é o fluxo de caixa, né? Coloquei aqui uma definição, né? Uma definição bem sucinta, simples e objetiva, né? O fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão financeira essencial para todas as empresas. Então, vamos fazer uma grafar mesmo, né? Essa palavra todas, né? Então, micro, pequena, grande, multinacional, são todas as empresas no qual será inserida as informações de entradas e saídas. Então, o fluxo de caixa é muito ligado a essas duas palavrinhas, né? Entradas e saídas de recursos que podem, né, que poderão influenciar diretamente ou até indiretamente o fluxo do caixa de nossa empresa. Então, assim poderemos ver como o dinheiro flui dentro da, dentro da companhia. Então, para a gente saber como que está o nosso dinheiro dentro da nossa companhia, se a gente está tendo lucro, se nós estamos tendo prejuízo, nós temos tendo dinheiro para pagar os nossos custos, as nossas despesas, se a gente está precisando ter um capital de giro, tudo isso é muito importante e nós conseguimos ver através do fluxo de caixa, né? E qual que é a estrutura do fluxo de caixa, né? O que compõe o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa tem o saldo inicial do período, depois nós temos as entradas, as saídas e o saldo final de caixa, né? Então hoje, estou gravando esse vídeo sexta-feira, né? Então vamos dizer que hoje nós fizemos vendas, né? Então vendas vai entrar na parte de entradas, mas a gente sabe que o empresário não vive só de vendas, né? Tem os custos e tem as despesas, tem os boletos, né? Eu dizia o grande poeta, né? Que na vida nós temos apenas duas grandes certezas, né? Uma que a gente vai morrer, né? E a outra que nós vamos pagar contas e boletos, né? Então, as saídas são isso, né? São contas e boletos, né? E depois nós vamos ter o quê? O nosso saldo final do caixa, que a gente espera que seja o quê? Sempre positivo, né? Que a gente sempre esteja no azul, no lucro, né? E assim vai sendo seguido sucessivamente durante todos os dias, né? Como é classificado o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é classificado na parte das entradas, que eu comentei,
Então, quando nós temos mais entradas e menos saídas, para a empresa é melhor. Então, entradas, o que compõe as entradas de uma empresa? São as vendas à vista, as vendas a prazo, as vendas com cartão de crédito, cartão de débito, né? As aplicações, os investimentos que as empresas fazem também. Tudo isso são formas de entrar dinheiro para as empresas, né? Tanto podendo ser na forma de capital próprio dos acionistas, né? Como pode ser na forma de capital de terceiros, né? Que aí quando você talvez possa pegar um empréstimo, é uma forma de uma entrada, claro que você vai ter que ir pagando e amortizando essa dívida ao longo do tempo, né? A outra parte, então essa é uma parte positiva, né? Que todo empresário e toda pessoa tem que ter esse foco nas entradas, nas fontes de renda para a nossa vida pessoal também isso é muito importante. Quanto mais fontes de renda nós temos, melhor. É, com certeza, mais líquido vai ser o nosso fluxo de caixa, né? Temos as nossas saídas também. E o que é composta as nossas saídas? São os nossos custos fixos, como os nossos custos variáveis, né? Então a saída é o que nós temos que pagar, são os nossos compromissos e são as nossas obrigações. Lembra da aula de contabilidade, né? Toda empresa, todo empresário tem seus direitos, mas tem suas obrigações também. Estão muito ligados à parte de custos ou despesas. Claro que a gente vai ter uma aula depois falando a diferença entre custos e despesas, que é algo bem sutil, mas não são as mesmas coisas, né? Tem gente que acha que custo e despesa são as mesmas coisas, mas não são. Mas enfim, as saídas são custos fixos e o que significa custos fixos? Fixos são custos que independente de você produzir ou não, independente de você vender suas mercadorias ou não, você vai ter que arcar com as suas obrigações. Exemplo, você vai ter que arcar com o salário dos funcionários, né? Você não pode chegar para o funcionário e falar, esse mês eu não consegui vender, eu não vou conseguir pagar o seu salário, né? Eu não vou conseguir pagar o aluguel, né? Eu não vou conseguir pagar o salário dos acionistas, né? Isso não pode acontecer. Então, independente de você produzir ou não produzir, independente de você vender ou não vender, você vai ter um custo fixo. Então, coloquei três aqui para o labore, funcionários, aluguel, são responsabilidades que você vai ter que arcar todo mês, vendendo, não vendendo, produzindo ou não produzindo, né? Custos variáveis já é o inverso do custo fixo, né? Exemplo, custos de viagens, né? Você não vai viajar todo mês, né? Então ele vai variar de um mês para o outro. Despesas com administração. Um exemplo, às vezes você vai terceirizar um serviço de manutenção no prédio. Então, às vezes você vai terceirizar só naquele mês, às vezes para uma pintura. Você não vai terceirizar todo mês para você contratar uma equipe para pintar o prédio, né? Vai ser o quê? Vai ser variável. Você vai variar entre, é, às vezes uma vez por mês, por ano, né? Então tem essa variação, né? Como comissões também. Não é todo mês, às vezes, que você vai ter que ficar pagando comissões para vendedores, né? Então é algo que também pode variar, dependendo do nível da produção e de vendas, né? Então essas são as duas principais saídas, tanto a parte de custos fixos quanto a parte de custos variáveis. E a gente colocou até um xizinho, porque significa o quê? Não é uma parte muito legal, no entanto, a gente precisa, né? A gente precisa de funcionários, a gente precisa de um local, a gente precisa viajar, a gente precisa de comissão, né? Então, a vida não é só vender, né? A gente tem que... Nós temos os nossos custos, né? Para a sobrevivência, né? E isso é muito importante para cada ser humano e é muito importante também para a empresa, apesar que a parte das entradas é muito mais importante, né? Porque se a gente tem uma entrada alta, a gente consegue suprir os nossos custos e ainda a gente tem o quê? Vai sobrar o lucro, né? E o lucro é muito importante, porque é através do lucro que nós vamos fazer novos investimentos
né, para reformular, contratar novas pessoas e fazer com que a nossa equipe fique cada vez mais fortalecida e investir agora, principalmente agora em inteligência artificial e tudo mais, né, para alavancar o nível de crescimento da nossa empresa. Aqui uma representação de fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é algo que vocês têm que ter em mente e algo que tem que ficar fixo na mentalidade de vocês, né? Que o fluxo de caixa são o quê? São entradas e saídas, né? São receitas e despesas. Tudo que entra é setinha para cima, né? É positivo, né? É dinheiro entrando no caixa. Tudo que sai são boletos, são contas a pagar, né? São despesas que nós temos que pagar ao longo do tempo, né? O ideal é o quê? Nós temos mais entradas, menos saídas, né? Para a gente obter o quê? Um lucro, né? Porque se a gente começa a ter muitas despesas, muitos custos, e as nossas entradas não são suficientes para arcar com os nossos custos, nós vamos ter que fazer empréstimos, né? Se nós não fizermos empréstimos, nós vamos estar no prejuízo, né? E claro que aí nós vamos contrair uma dívida também, né? Que pode ser tanto no curto como no longo prazo. Isso nós vamos estudar lá na aula de contabilidade, né? Então aqui um exercício, só para ficar um pouco mais claro o que é um fluxo de caixa, né? Nós vamos falar sobre o fluxo de caixa da companhia Alfa, mas eu não vou fazer aqui no PowerPoint, né? Eu vou fazer lá no Excel, né? Então vamos lá direto no Excel. Vou abrir um Excel aqui junto com vocês. Vamos fazer o exercício juntos aqui no Excel, né? Então eu vou copiar aqui o enunciado. Vou diminuir aqui um pouco para a gente poder ler. Assim tá bom. Eu vou tirar essas linhas de grade, que eu acho que acaba poluindo um pouco o Excel, né? Eu não gosto muito de trabalhar com essas linhas de grade. Então, aqui está o enunciado, mas eu estou vendo que está faltando algo importante aqui que não foi copiado, né? Que é a pergunta, né? Vou deixar aqui a, a pergunta aqui. Então, quem é aluno meu sabe, né? A primeira questão que nós temos que fazer é não ter medo, né? Porque o medo trava a gente, né? E um dos grandes problemas da matemática, muitas vezes não está na matemática, né? Mas sim está no português, né? Nós temos que saber interpretar o enunciado para a gente obter o quê? Uma resposta fiel e digna, né? E verídica, né? Se a gente não consegue interpretar, vai ficar muito difícil a gente conseguir uma resposta verídica, né? Então vamos, a princípio, ler o enunciado e depois vamos começar a resolver, fazer algumas contas, né? Então, vamos lá, né, para o exercício da Unesp, né? As compras de matérias-primas da companhia Alfa em agosto, então a companhia Alfa fez compras, né? Se fez compras, lembra que é o quê? Setinha para baixo. Por que é setinha para baixo? Porque está saindo dinheiro do caixa, né? Então foram feitas compras, né, de 70 mil em setembro, 140 mil em outubro e 280 mil. Né? Então foram feitas 70 mil em setembro, 140 mil, não, desculpa, agosto foram feitas 70 mil, em setembro 140 e em outubro 280. Então vamos colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, uma linha do tempo aqui, ó, meses. Vou colocar agosto, setembro e outubro. Vou escrever aqui em forma de linguagem matemática para ficar mais claro. Então, agosto foram feitas compras de 70 mil.
2, 3. 70 mil. Então, 70 mil em agosto. Setembro, 140. 140. Outubro, 280. Perfeito, né? Então, tá aqui os meses e tá os valores que foram feitos, as compras, né? Estamos aqui na nossa linha do tempo, né? Desses montantes, né, que são esses valores, né? 10% foram pagos em dinheiro, 70% foram pagos no mês imediatamente seguinte ao mês da compra e 20% restante foram pagos 2 meses após o mês da compra, né? Então, vamos colocar aqui formas de pagamento, né? Formas de pagamento, PGTO, né? Então, como que foram pagos, né? Foram pagos à vista, né? À vista. Teve o mês seguinte e teve 2 meses depois, né? Então aqui ele está falando, ó, que desses montantes, 10% foram pagos em dinheiro, que foi no ato, né? À vista, né? Então, 10%. 70% foram pagos no mês, imediatamente. Então, no próximo mês foram pagos 70%. E o último, depois de 2 meses, né, para terminar, foram pagos mais 20%, né? Se a gente fazer uma soma aqui, tem que dar 100% do nosso 100% do nosso pagamento, né? Aqui, formas de pagamento. Já tá aqui. Deixa eu colocar aqui e apagar aqui. Vou colocar até uma caixinha aqui, porque a formas de pagamento é muito importante, né? Nós vimos lá na parte de juros simples, juros compostos, né? E a parte de pagamento interfere muito, né? O nosso fluxo de caixa, né? Então tem aqui. Vamos lá então. O aluguel, aqui ele falou, o aluguel de 5 mil foi pago a cada mês. Ó, lembra que eu falei? Então o aluguel é o que? É um custo fixo, né? Então, vou colocar aqui, ó, custo fixo, né? Então, todo mês aqui, agosto, setembro e outubro, vai ser pago um valor o quê? De aluguel, né? Então, custo fixo, 2 pontos, e aluguel de 5 mil. Foi pago a cada mês, né? Os salários correspondem a 38 mil por mês, então também é custo, é um custo fixo, também eu tenho que pagar, independente de produzir ou não produzir, eu tenho que pagar os meus funcionários, né? Então, 38 mil. Fazendo tudo aqui ao vivo com vocês aqui, né? Se eu errar alguma coisa, a gente acerta junto. Então perfeito aqui, ó. Custos, não é custo, né? Custos. Custos fixos, né? Então vamos lá. Fixos. Vou colocar aqui mais uma caixinha. Legal. Vou aumentar mais um pouquinho. Beleza. Então temos aqui os nossos custos fixos, né? Os nossos meses, né? Forma de pagamento, né? E aqui está falando, agora vamos lá, vamos para a pergunta, né?
Para a pergunta, com base nessa situação, o total de desembolso, então ele quer saber o total de desembolso, que é o valor total que foi gasto, né? Que desembolsou, então o total que foi gasto no mês de outubro da companhia Alfa foi então ele quer saber quanto que foi desembolsado, então essa palavra aqui é uma palavra-chave, quanto foi desembolsado, mas ele quer saber no mês de outubro, no mês de outubro. Então, vamos ficar esperto, porque tem gente às vezes que faz a conta certa, mas acaba fazendo do mês de agosto, né? E ele não quer saber do mês de agosto, né? Ele quer saber do mês de outubro, né? Então ele quer saber quanto que foi gasto, né, no mês de outubro, né? Então ele quer saber essa parte aqui, né? Vou deixar até de vermelhinho, né? Então, então vamos lá, né? Vamos, vamos fazer aqui o nosso fluxo de caixa, né? Como que nós vamos fazer o nosso fluxo de caixa, mas aqui fazendo o fluxo de caixa de saída, né? Por quê? Porque só está saindo, né? Ele está comprando mercadorias, então tá flechinha para baixo, né? Tá saindo mercadorias, né? Então a gente vai ter o quê? Aqui os nossos meses. Vou colocar aqui os nossos meses de agosto, setembro e outubro, né? Aqui eu vou colocar o custos fixos, né? Custos fixos, né? Então, se é custo fixo, quanto que vai ser de custos fixos? Tá? Fazer aqui, fazer diferente aqui. Eu vou colocar aluguel. Fazer aqui, ó. Fazer aqui, centralizar aqui, colocar custos fixos, né? Então, nossos custos fixos aqui, temos dois aqui, né? Então, nós temos nossos custos de aluguel, nossos custos de salários, né? Tá, claro. Por ser, por ser fixo, não tenha medo, pode colocar para todos os meses. A gente falou, porque independente do nível de produção ou não, se a gente vai produzir ou se vai vender ou não, nós vamos ter que gastar, então não tem como. Então, vamos colocar aqui 5.000 para agosto, 5.000 para setembro, 5.000 para outubro, e o salário foi quanto? 38.000. 38.000 para agosto, setembro e 38.000 para outubro, né? Vou colocar aqui. Opa, que eu fiz errado aqui. Então aqui, valor monetário, né? Então beleza. Vamos colocar aqui. Bacana. E aqui é os nossos custos fixos, né? Aluguel e aluguel e salário, né? Agora aqui eu tenho que saber a questão aqui ele fala aqui as compras, né? A questão das compras, né? Como foi feito as compras, né? Então, deixa eu colocar aqui. Vou abaixar aqui, só estou formatando aqui para ficar mais fácil, né? Compras. Então, ok. Então aqui nós temos os nossos meses, né? Então, agosto vai pagar 5.000, setembro 5, outubro 5, em questão de aluguel. Em agosto, 38 de salário, 38 de setembro, 38 de outubro, né? E aí tem os valores das compras, né? Que são pagos. E cada mês ele fez, em agosto ele fez 70.000, setembro ele fez 140 e outubro 280, mas isso daqui no regime de competência, né? Lembra que a gente estudou no fluxo de caixa? Agora a gente estudou
nos juros, né? Esse daqui é o regime de competência. Agora, o regime de caixa realmente é as entradas e saídas do dinheiro dentro do fluxo de caixa mesmo, dentro da conta do banco, né? Aqui é o fator gerador, né? Aqui é realmente onde o dinheiro está saindo, né? E aqui ele fala que em agosto ele comprou 70 mil, mas pagou como? Ele pagou. Então bom, aqui que a gente começa a fazer as contas. Então ele comprou 70 mil, mas ele pagou, então, vezes, ele pagou 10% foi à vista, né? E o restante, em setembro ele pagou 70%. Aqui nós já estamos fazendo projeções, né? Por isso que é importante fazer projeções para os próximos meses. 70 vezes 20%. Então, se eu somar aqui, ó, vai dar 70 mil aqui. Ó. Se eu fizer uma soma, ó, vai dar 70 mil, né? 70 mil, esse é igual a 70 mil? Verdadeiro, né? Então, nossa conta está certa. Então, por isso que é importante. Às vezes nós estamos aqui trabalhando no mês de agosto, mas a gente tem que saber que em setembro eu tenho que ter o quê? Disponível 49 mil reais para pagar, porque equivale a 70% da compra. Em outubro eu tenho que ter o quê? 14 mil. Então, eu sempre tenho que trabalhar visando o quê? O futuro, né? Agora, então isso foi em agosto, agora setembro. Então venho aqui para o mês de setembro. Setembro foi feito uma compra de 140 mil. Então o que eu vou ter que fazer? Mais, abro parênteses, 140 vezes 10%. Vou fechar aqui. Em outubro mais, vou pegar os 140 vezes 70%. E agora eu vou ter que abrir novembro aqui, ó. Ó que interessante, já vou abrir novembro aqui, ó. Porque novembro vai ser a minha última parcela do valor dos 140 mil aqui, ó. 140 mil vezes 20%. Né? Se eu somar 70 mais 140, aqui está dando 210 mil. Então aqui também tem que dar 210 mil, ó. Soma 210 mil. Né? Aqui está dando 210, vou pegar 70 mais 140, 210. Então, esse é igual a esse, verdadeiro. Então, perfeito. A conta está batendo e a gente já está formando o quê? Um fluxo de caixa. Ó. A gente começou em agosto, a gente já tem setembro, outubro, novembro, mas outubro aqui. Ó. Outubro ele fez também, fez compras, né, de 280 mil, né? Está falando, ó, as compras de matéria-primas da companhia Alfa em agosto foram tal, setembro tal, em outubro 280 mil. Então, outubro, estamos aqui, ó, 280. Como que foi pago? Vamos colocar mais o valor aqui, 280 vezes 10%, porque foi. Eu já fechei com o fornecedor, eu pago sempre 10% à vista, 70% no mês seguinte, depois de 2 meses, 20% restante, né? Então eu paguei 10% à vista, depois mais 280, vou colocar entre parênteses aqui, ó, 280 vezes 70, fecha, e aqui eu vou ter que abrir um dezembro aqui, ó, um dezembro. Quanto que vai dar aqui o dezembro? Aqui vai dar 280 vezes 20%, né? Então aqui eu encerro, né? Se eu somar tudo aqui, ó, vai dar 490. Aqui tem que dar 490 também. 490. Então, ó, esse é igual a esse. E por que terminou em dezembro, professor? Porque a gente pagou o que? A prazo, né? Então, é por isso que a gente precisa fazer
uma projeção, né? Porque nem tudo a gente compra à vista, nem tudo a gente vende à vista também, né? Então nós temos que fazer o quê? Uma projeção, de acordo com os prazos. E aí ele quer saber o valor total de outubro. Quanto que eu paguei no mês de outubro? Seria o quê? Essa linha aqui. Vamos fazer aqui um totalizador, um total aqui. Então vou colocar aqui, fazer igualzinho aqui as linhas, né? Aqui eu vou pagar, porque eu acho que não há. Eu até vou deixar aqui para vocês conferirem depois. Quem quiser a planilha, me fala no direct ou manda um comentário que eu passo para vocês conferirem as fórmulas que foram feitas, né? Mas é aí que é interessante. Quanto que eu gastei no mês de agosto, né? Então soma, eu gastei 50 mil. Vou aumentar aqui o espaço aqui. 106 em setembro, 183 em outubro, 267 em novembro e 99 mil em dezembro. Ele quer saber o mês de... Lembra que a gente falou aqui o mês de outubro, né? Qual foi o mês de outubro? Foi esse mês aqui, né? Vou colocar aqui de azulzinho aqui. Então, a nossa resposta... Vou tirar essa parte aqui, ó. A nossa resposta é 183, né? Olha que interessante. Então, os nossos custos no mês de outubro foram 183, né? Então, se eu vender 183, eu fico no meu ponto de equilíbrio. Meu ponto de equilíbrio é o quê? O ponto de equilíbrio, meu ponto de equilíbrio é quando o quê? Minhas receitas é igual os meus custos, né? Então, se eu vender 183 mil, vai ficar igual aos meus custos de 183. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter um lucro. Como que eu calculo o lucro, né? Lembra a fórmula do lucro? A fórmula do lucro é receita menos custos, né? Então aqui vamos fazer uma simulação. Então lucro, vamos dizer que eu vendi 183 mil menos 183 mil, que foi dos custos, quanto que eu vou ter aqui, né? Quanto que dá essa conta aqui, né? Lucro é igual, vou fazer aqui, ó, 183, 123, menos 183, 123. Coloquei aqui um zero a mais, né? Então, ó, o lucro zero, né? Quando o meu lucro é zero, significa o quê? Eu não estou ganhando nem perdendo, eu estou no meu ponto, eu estou no meu ponto de equilíbrio. Agora, se eu vender acima, então vou colocar aqui sinal de cadê aqui o sinal de... Se eu vender mais de 183 mil, eu vou estar no lucro, né? Agora, se eu vender menos de 183 mil, vou estar no prejuízo, né? Então, isso aqui é algo que tem que ficar claro também para a gente saber se a gente está tendo o lucro igual a zero, ponto de equilíbrio, ou a gente está tendo lucro, ou a gente está tendo prejuízo. O ideal é sempre que a gente tenha o quê? A parte aqui de lucro. Nesse caso, esse exercício, ele está falando só um fluxo de caixa da parte de desembolso, que é a parte de custo. O próximo exercício que a gente vai fazer de receita e custos, e aí nós vamos conseguir apurar para ver se a empresa está tendo, se ela está no ponto de equilíbrio, se ela está no lucro ou se ela está no prejuízo. Legal? Então, qual que é a resposta voltando lá, né? Aqui está dando 183 mil, então a resposta de lá tem que ser quanto que foi o desembolso do mês de outubro? 183 mil, então tá aqui, ó. Já tinha colocado até de vermelho aqui, né?
183 mil é a resposta correta, né? Então, 183 mil é o valor total de desembolso no mês de outubro. Nós fizemos no Excel. Pessoal, quem quiser a planilha do Excel, me avisa, eu envio para vocês junto com os cálculos. Nós fizemos exercício de fluxo de caixa relacionado à parte de desembolso, a parte só de saída. O próximo exercício que nós vamos fazer é a parte de entrada junto com a parte de saída, e aí nós vamos conseguir apurar o nosso resultado, se a empresa vai estar tendo lucro, prejuízo ou vai estar no nosso ponto de equilíbrio. Okay? Curte o canal, compartilha, se inscreva no nosso canal, é um conteúdo totalmente gratuito. Vamos transmitir cada vez mais o conhecimento, tá? Para as outras pessoas, para as outras áreas, né? E dúvidas, pode mandar um direct, pode escrever abaixo aqui no comentário, tá bom? E quem quiser também o arquivo do Excel, me envia um direct, eu passo, não tem problema nenhum, tá bom? Até a próxima aula, um forte abraço e um bom final de semana a todos vocês. Espero na próxima aula, curta, compartilha, tá bom? Forte abraço, um beijão para vocês.